Vem, Michele, vem, Adriana, chega pra cá para ler esse tipo de coisa, mas tudo concentradinho. Eu vi no lugar, né? Ah, eu também fiquei muito Então, nós vamos começar hoje a nossa última sessão desse seminário Amazonas, primeiro seminário sobre esse filósofo contemporâneo aqui no PPGF, que começou em fevereiro, teria terminado em julho, não fosse a greve, e a gente está terminando hoje. Bom, antes de apresentar a professora assim mais formalmente, eu queria só fazer um comentário que todo mundo sabe que teve a situação econômica, né, as modificações que ocorreram ao longo dos períodos, e todos os programas de pós-graduação receberam apenas 25% da verba que estava prevista para o ano. Tá? E a viagem da professora estava programada, tudo direitinho, e com esse corte teve um corte de verbas. E foi muito bacana o que aconteceu, porque eu percebi que não foi um movimento de uma pessoa só, mas foi um movimento de vários professores. Diante dessa situação, houve uma contribuição de vários professores, no caso aqui de hoje foi a generosidade do professor Lino, que facilitou a ajuda da professora, mas o professor Fernando Cintório e vários outros professores estão se cotizando para trazer os professores que já estavam programados porque não tem dinheiro. Então eu queria compartilhar essa experiência com vocês, que foi assim, muito bacana de ver os professores envolvidos na manutenção da vida da universidade, apesar de todas as nossas dificuldades. E conversando sobre isso com a professora Lívia, ela disse lá na Universidade Federal dos Vales, no Jequitinhonha, em Mucuri, na cidade de Diamantina, no norte de Minas Gerais, também a mesma coisa, com o corte de verbas, professores do departamento se cotizando para trazer convidados que já estavam combinados e tal. Tá? Então, só para vocês ficarem a par da nossa realidade interna, né, de universidade. Okay? Bom, hoje, de presente para os que concluíram o seminário de Amazonas, vocês receberam um ou outro, né? Essas são duas publicações aqui do PPGF. A Ítaca já é o 23º ano dela, é uma publicação dos estudantes de pós-graduação da FRJ. E nesse número que eu trouxe para vocês especialmente, tem 2 artigos sobre Amazonas, um meu e um da Michele, que falou para a gente há uns meses atrás, né? E nesse aqui é uma outra revista do PPGF em conjunto, em parceria com a Escola de Magistratura da Primeira Regional, Federal, essas coisas de dificuldade que é. Mas, enfim, é uma escola para juízes que tem uma parceria com o PPGF na Comissão de Filosofia do Direito. E aqui está o meu primeiro artigo publicado, que foi a minha primeira palestra que eu falei. Tá? Então, fica aqui 3 artigos do Amazonas disponíveis, sobre o Amazonas disponíveis nesse serviço do PPGF. Okay? Bom, acabou o seminário de Amazonas, nós continuamos as atividades do seminário sênior e o minicurso do professor Lino, né, sobre direitos humanos. O minicurso teve uma aula só, começou dia 2 de outubro, sucesso total, mais de 200 pessoas em sala, e a próxima aula é dia 13 de novembro, no Salão Nova. Tá? E o seminário sênior, com os professores aposentados aqui do Departamento de Filosofia, que foi adiado por causa da greve, vai retomar em novembro, que foi a única data que a gente conseguiu. Tá? Então, no dia 6 de novembro, tem a palestra sobre Gaston Bachelard e o cinema, com a professora Maria Lucão da UERJ, que ela é ex-professora daqui, aposentada daqui, e agora quase aposentada da UERJ também. Tá? E a última do seminário sênior, que é com o professor Franklin Traem, ainda não tem data certa, mas vai ser depois da professora Maria. Tá? E o curso do professor então, começando então a nossa última sessão do seminário Amazonas, hoje a gente tem o prazer de ter aqui para a gente a professora Lilian Dottori, que vai nos dar uma palestra cujo título é As Dimensões do Humano, do Ser Biológico ao Dever Ético, as consequências da biologia filosófica jovasiana para a ética da responsabilidade. E com esse tema, ela de alguma forma sintetiza tudo que a gente discutiu aqui nessas 5 conferências que a gente teve. Né? Ela vai amarrar da ontologia da vida até a ética do futuro. Okay? Então, sobre a palestra, né? A obra de Amazonas foi dividida por ele próprio em 3 fases, que podem ser demarcadas de forma aproximada da seguinte forma. A primeira vai de 34 até os anos 50, quando ele se dedica aos estudos da gnose, que a gente ouviu do Gelson e do Alexandre falando sobre esse assunto. Né? A segunda fase começa em 51 e vai até meados
concepções e a elaboração do que ele denomina biologia filosófica, priorizando a abordagem do fenômeno vida. E a terceira, iniciada ao final dos anos 60 até os dias de hoje, na qual ele se consagra integralmente à reflexão ética. O que no primeiro momento poderia parecer um trajeto desarticulado tem um fio condutor conectando a segunda e a terceira fases. O que a palestra de hoje buscar mostrar portanto, como se dá tal conexão, retomando as formulações jonassianas em sua biologia filosófica e visando extrair dela as complicações, as implicações para a sua mais relevante contribuição, precisamente a ética da responsabilidade. A professora Lia é bacharel em psicologia pela PUC de Minas Gerais, se formou em 93, é mestra desde 99, doutora desde 2009 em filosofia pela Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela é professora atualmente da Faculdade Interdisciplinar de Humanidades na Universidade Federal do Estado de Jequitinhonha e Mucuri, que é uma universidade nova, que começou agora no governo Lula, e o curso de Humanidades começou em 2009. Né? E ela é professora, então, nesse curso de bacharelado em Humanidades. Mas até 2012, ela foi professora do programa de pós-graduação em filosofia lá da UFMG, onde ela fez o doutorado no Estado. Ela concentra suas pesquisas nas áreas de filosofia política e filosofia da ciência, atuando principalmente nos temas ligados à ética, Kant, Habermas e ética do discurso, funciona nas éticas da responsabilidade. Seu foco de investigação são as implicações éticas da aplicação das biotecnologias em seres humanos a partir da perspectiva jonassiana, ampliando a pesquisa para a questão da técnica na sociedade atual e sua repercussão para a humanidade. E mais uma coisinha que a professora Lilian foi a primeira a apresentar uma comunicação sobre transições na UNCOF, há 10 anos atrás. E esse ano passado foi o primeiro encontro da UNCOF que teve um GT, um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho só sobre transições na UNCOF, da qual ela é fundadora, junto com o Gelson, junto com a Estônia, tá bom? E hoje só todo mundo já conhece, mas só para frisar a presença do professor Nico, tá? Que veio homenagear o nosso ensinamento, tá bom? Professora? Bom, gente, eu queria, mais nada, agradecer a Sara pelo convite, né, e pela gentileza do programa de pós-graduação em filosofia da UFMG, os professores aqui da Faculdade do professor Nico, tornaram possível a minha vida, né, porque a gente sabe a situação atual do país, mas é isso aí, a gente tem que se unir para superar a crise, caso contrário, a crise é que vai superar. Então a ideia é essa, a gente se unir realmente para passar por cima de todas as adversidades. E eu me sinto um pouco assim, numa situação
mostrar qual que é a originalidade da biologia filosófica do Transionas. Por que ela, de fato, tem algo original? No terceiro momento, sim, aí que eu vou tentar mostrar quais são as consequências desse pensamento que ela elaborou na segunda fase para a ética. Então, é nesse sentido aí que a gente vai passar por esses 3 momentos. Espero não ficar cansativo, eu preparei esses slides para realmente facilitar a compreensão e o acompanhamento. E no terceiro momento, no último momento, a gente faz algumas considerações finais. Bom, então começando com a apresentação justificativa do tema. Bom, como na própria apresentação a Sara já lembrou, a obra do Transionas foi, por ele próprio, dividida em 3 fases: os estudos sobre a hipnose, os elementos para a metodologia filosófica e o que ele modestamente chama de esboço de uma nova ética. Ele próprio considera que esses estudos que ele fez não estariam prontos, não estaria uma obra